Pai, que coisa triste foi o que aconteceu ontem. Vários jovens terem morto dentro de uma boate, Senhor Jesus. Muita gente pode dizer, onde é que Deus estava que não impediu esse acidente? E eu lhe digo, Deus estava cuidando de mim, de você, de todos os filhos dele. Deus não queria que ninguém sofresse, mas Ele permite que coisas venham acontecer para nos balançar, Pai amado. Eu te digo, Senhor Jesus, que o Brasil precisa acordar, Pai. A gente está muito acomodado, Senhor Jesus. A gente, quando entra no ambiente, Senhor, a gente não deseja paz. A gente não olha nada, Senhor Jesus, se não for do nosso interesse, Pai. Sim, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que se o Senhor me fez um chamado, Pai, de eu me mudar, Senhor Jesus, de eu colocar mais a minha opinião, Senhor Jesus, que muitas vezes eu não dava, Senhor. Era porque o Senhor já estava começando a dizer, acorda, Jaqueline, acorda para conduzir o meu amor às tuas famílias, Senhor. Acorda, Jaqueline, meus filhos precisam saber do meu amor. Meus filhos precisam saber que dinheiro não tem importância, que luxúria não tem nada de importância. Os seus sonhos, os seus projetos, se não estiver no meu plano, também não tem importância. E eu vejo, Senhor Jesus, que é realmente isso, Pai amado. Se eu me colocasse dentro da minha família mais, Senhor, eles iam perceber que o mais importante de tudo é o amor diário e a compreensão, Pai. Então, do meu exemplo, eu vejo que o pior de toda a humanidade é a família que não tem estrutura, muitas vezes. Eu penso, quantos jovens não tenha ido a esse show com raiva dos seus pais, desobedecendo até os seus familiares, indo, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai amado, que a gente que somos escolhidos por Ti para viver uma nova vida, Senhor Jesus, que a gente não tenha receio, a gente diga sim, sim, não, não, a gente possa dizer, jamais irei negar a Deus. Sim, Pai amado, que a gente possa chegar aonde nossos pés não chegam, Pai. Eu sei que a tecnologia está grande, Senhor. Eu sei que só digitar uma palavra, Senhor, lá vai em vários lugares, Pai. Mas será que essas palavras realmente chegam ao coração das pessoas, Pai? Ou são apenas palavras, Senhor? E o Senhor diz assim, Jaqueline, acorde, Jaqueline, leve o amor, leve a minha ternura e principalmente a certeza aos meus filhos que eles não estão só, que ele tem um pai amoroso, que ele tem uma mãe carinhosa que se encontra todo instante, a cada minuto, colocando no seu colo. Sim, Senhor Jesus, que a Jaqueline que começa o ano de 2013 não termine da mesma maneira, Senhor Jesus. E eu te digo que 15 anos de caminhada é muito pouco, que o Senhor possa ter certeza de que enquanto eu viver
eu poderei levar ao seu amor, Pai. Muitas vezes me espanto, Senhor, por eu chegar aos estados, Senhor, que eu jamais cheguei pessoalmente, Pai, porque o Senhor sabe que dificilmente saí do meu estado, mas o Senhor me capacita de estar sempre indo à frente. O Senhor me faz dizer que nada é superior ao meu chamado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque sábado que vem, meu Pai, eu estarei completando 7 anos de comunidade Maná, Pai. Um chamado que o Senhor me fez. É um ambiente que o Senhor disse assim: filha, sinta o meu amor, sinta a ternura da sua mãe. É por isso, Senhor Jesus, que eu gosto muito de estar lá, Senhor. E eu te agradeço, Pai amado, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor esperou. Eu sei que a batalha deste ano, para mim, é grande, mas eu sei também que o Senhor dará força. O Senhor me dará força. O Senhor me capacitará para que eu possa estar cada vez anunciando, Pai, seja deitado, seja sentado, ou seja em pé, Senhor Jesus. Seja eu dançando, eu falando, eu orando, ou eu dançando, Pai. O importante, Senhor Jesus amado, é que eu jamais desista de te levar, Senhor Jesus. Pode ter espinho, pode ter pedra pelo caminho, mas eu sei que lá no final vou colher várias flores lindas e bonitas, que é cada coração dos teus filhos voltado para ti. É como se diz a música que me resgatou, que era um testemunho de um drogado, Senhor. Ou, aliás, era um testemunho de um viciado, que se não sabia se era pior estar dentro da cadeia ou fora da cadeia, porque nas duas situações tinha perigo de morrer. E qual será a situação que você, meu irmão, Deus não está dizendo: venha, saia dessa situação, não viva como o mundo deseja viver, pois a gente dá ao mundo como nos dirigir, se for o caso. E não é assim. A gente só podemos deixar Jesus nos dirigir. Ninguém tem direito a dirigir a gente, porque a gente não é um marionete, a gente não é um boneco de Deus. Então, que não sei a situação em que você viva, não sei se é a prostituição, não sei se é as drogas, se é a própria bebida, mas o Senhor lhe chama, o Senhor deseja lhe resgatar para uma vida melhor. Não deixe que o mundo venha tirar sua vida. Não deixe que o mundo lhe destrua com trovões, com raio, com terremoto, o que seja. Deus te chama. Só basta você aceitar a ter uma vida melhor. Uma vida que a gente às vezes diz assim: será que a gente merecemos ter essa vida? Mas eu termino com uma coisa. Uma passagem que desde os meus primeiros anos
anos de uma vida nova. O Senhor semeia. E toda vez que é algo importante na minha vida, Deus coloca essa passagem para me lembrar que o caminho eu não estou só. Que Deus coloca os anjos para me auxiliar. Sim, eu falo da passagem bíblica, daquele paralítico que os 4 amigos colocaram ele pelo telhado. Eu quero dizer o seguinte: você pode estar paralisada com seu vício, com sua bebida, com a prostituição, a sua situação. Mas os seus amigos estão no seu lado. A sua família está ao seu encontro. Eles estão querendo colocar você lá perto de Jesus. Ele está querendo que Jesus lhe chegue. Mas será que você tem a mesma fé do paralítico? Será que você deixou o coração aberto para que a graça viesse a acontecer? Meu irmão, pense no que Deus está querendo para você. Do mesmo jeito que Deus me modificou, que quando eu pensei que jamais Deus não tinha mais o que Deus querer que eu mudasse, Deus dá uma rasteira e diz: filha, você vai mudar mais um pouco. Então, eu não quero parar meu processo de melhoramento, porque a gente só é perfeito quando a gente vai para a vida eterna. Então, se a gente está no processo de transformação, devemos louvar e agradecer a Deus. E eu te deixo refletindo: quer viver como o mundo deseja ou ser transformado com amor e pelo amor? Tenha a paz e o amor de Jesus e Maria.